Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje eu tenho um assunto muito importante para a gente explorar, principalmente se você quer desenvolver aplicações de grande porte. Quando você está criando essas grandes aplicações, uma coisa que não pode faltar são os nossos queridos testes. É isso mesmo, eu espero, né, que você já esteja acostumada a testar o seu software, né? Testar software é algo básico nos dias de hoje, tá? Então, se você quer ter tranquilidade na hora que você vai desenvolver e principalmente quando você vai fazer alguma mudança na sua aplicação ou quando você vai refatorar a sua aplicação, os testes vão te dar essa tranquilidade. Porém, eu acredito, se você já é uma pessoa testadora, vamos dizer, isso que eu acabei de falar é bem mamão com açúcar. É basicamente o óbvio. Por outro lado, e se eu falar para você que grande parte dos testes que você tem aí no seu computador não são o suficiente para realmente cobrir as principais possibilidades de erro que o seu software pode dar? Sim, é isso mesmo que eu tô falando. Às vezes a gente tem a melhor das intenções em testar o nosso software, você vai ver lá sobre cobertura de código e tá tudo coberto, mas mesmo assim, esses seus testes, mesmo tendo 100% de cobertura, eles não são eficientes o suficiente. Tá? E é por conta disso que hoje a gente tem um assunto bem importante para explorar, que são os testes de mutação. Maravilha? Então, vamos lá, roda a vinheta e vamos ver isso na teoria e na prática. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu queria muito pedir para vocês aí clicarem no like, dá um joinha aqui nesse vídeo, seu dedo não vai cair e vai ajudar demais aqui o nosso canal, principalmente para o YouTube reconhecer que esse vídeo é importante, tá? Para outros desenvolvedores e desenvolvedoras, legal? Outra coisa que eu ia pedir aqui para você é, se você não é inscrita, clica aqui no botão de se inscrever, ativa as notificações. Assim, sempre quando a gente subir um vídeo top que nem esse, adivinha o que vai acontecer? Você vai ser notificado. Maravilha? Outra coisa que eu queria pedir para você, clica aqui embaixo e faz a inscrição para a imersão Full Stack Full Cycle que vai acontecer logo em breve. Maravilha? Então, recados dados, vamos lá para o nosso assunto que importa hoje, tá? Testes de mutação. Bom, pessoal, eu não sei se, eu acredito que muitos de vocês já devam saber aí, né? A gente tem um curso, o curso Full Cycle, não tô fazendo jabá aqui para você tá agora, mas o grande ponto é que nesse curso, muitas vezes a gente dá sessão de mentorias para os nossos alunos, para as nossas alunas. Então, o que que acontece? Durante essa mentoria, um rapaz, eu não lembro o nome dele, ele chegou e falou assim, Wesley, o que que você acha de testes de mutação? E daí eu falei assim, cara, eu não sei o que é teste de mutação. E isso aí ficou na minha cabeça, né? Eu acredito que muitos de vocês já tinham ouvido falar nisso, mas para mim, naquele momento, era uma coisa nova. E na hora eu já dei um Google, achei interessante esse assunto. E eu comecei a estudar isso mais a fundo. E eu percebi que, hoje em dia, tá? Eu já tô aqui na hora pensando, não dá mais para trabalhar sem testes de mutação. Então, o que é isso no final das contas e como que isso vai te ajudar? Vamos imaginar o seguinte, você tem a melhor das intenções, você tem a sua aplicação ali funcionando, você vai querer rodar os seus testes, você roda os seus testes, todos os seus testes estão passando. Porém, ali no seu algoritmo, da forma como você está fazendo, tá? Apesar dos testes estarem cobrindo ali 100% ali daquele seu método, por exemplo, existem alguns ifs, elses, alguns switches, algumas situações ali que mesmo que você tenha feito os testes, existe às vezes algum número, algum sinal, alguma coisa que o resultado não iria dar como esperado ou
que você não criou um teste, tá? Para prever aquele tipo de resultado. Então, isso aí é tão importante porque, apesar de você estar cobrindo os testes, você está tendo a falsa impressão que tá tudo ok, mas no final das contas, em produção, essa parada ela pode gerar um estrago, tá? E é por isso que os testes de mutação, eles vão te ajudar. Os testes de mutação, o que eles vão fazer? Depois que você rodar os seus testes, você pode rodar um sistema, uma lib que tenha teste de mutação, e ela vai executar o seu programa e ela vai ficar testando diversas outras possibilidades que o seu teste não testou. E se essas possibilidades derem algum crash, ele vai mostrar, tá, aonde que no final das contas o seu software tem falha, tá faltando teste ali. Não necessariamente que o seu software está errado, mas ele está mostrando que o teste que você fez atualmente de cobertura, ele não pegou, ele não estava tratando aquela situação. Legal? Então isso é tão importante, galera, porque realmente eu rodei alguns testes, né, nesse formato aqui nas aplicações que eu tenho e ele pegou um monte de situação que eu não tinha visto ainda. Então, o seguinte, para não ficar só falação aqui esse vídeo, eu queria mostrar na prática um exemplo somente para ficar um pouco mais claro isso que eu tô falando. Maravilha? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Seguinte, pessoal, tô com o Visual Studio Code, tá? Eu vou fazer isso aqui implementando o Go, mas assim, é um exemplo tão bobo, tá? Que qualquer linguagem que você programar, você vai entender o que eu vou te mostrar, tá? Outro ponto é que provavelmente a sua linguagem preferida tem alguma lib, tem alguma ferramenta que faz testes de mutação e isso vai te ajudar. Opa, tô derrubando a coisa aqui. Que vai te ajudar em todos esses processos. Maravilha? Então é o seguinte, galera, vamos imaginar, tá, que eu tenho aqui, eu vou testar, vamos dizer, uma conta bancária. Legal? Então isso aí é um ponto importante. Vamos imaginar que eu tô criando um banco digital, tá? Então eu vou criar aqui um módulo de account aqui para mim, legal? E eu vou criar uma função chamada de account.go. Legal? Tô feliz, estou muito contente aqui com o meu account.go. Tá tudo uma maravilha aqui para mim. E daí eu resolvo começar a implementar uma função extremamente crítica. Então vamos lá, eu vou colocar aqui package, eu vou colocar aqui package account. Maravilha? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função. E essa função aqui, o que ela faz? Ela saca, tá? Então, eu vou basicamente passar aqui um amount, tá? Que é um... Vou colocar aqui como float 64, legal? E eu vou passar aqui também o balance da minha conta, ou seja, quanto que eu tenho de grana. Olha o Copilot aqui querendo me ajudar e já meio que falou o algoritmo que eu tô querendo fazer aqui, né? Mas eu não vou utilizar ele aqui, eu quero que a gente faça passo a passo aqui isso aqui. Então o que acontece? Eu vou passar o valor que eu quero sacar, vou passar o meu saldo e se o meu valor, né, ele for aqui menor que o meu saldo, eu vou poder sacar o dinheiro, né? Porque se for maior, eu não vou ter cheque especial no meu banco digital, tô começando agora, eu não vou deixar o cara fazer. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma situação dessa forma. Eu vou falar, se a minha amount for menor que o meu balance, eu vou deixar o camarada sacar o dinheiro. Legal? Então, eu vou falar, eu vou retornar aqui, ó, que o meu balance, eu vou retornar um valor aqui no final das contas, que vai ser o meu balance final, que vai ser o balance menos amount aqui mesmo, tá? O Copilot aqui do GitHub, no meu Visual Studio Code, ele já mostrou aqui para mim, tá? Então, basicamente, o que eu tô retornando aqui é o saldo que eu fiquei na minha conta após conseguir sacar. Agora, por exemplo, se eu não conseguir sacar, eu vou retornar o meu saldo original. Então, tá muito simples para mim. Eu passo a quantia, se o meu saldo original for igual ao antigo, né, eu vou saber que eu não consegui sacar. Se for diferente, eu sei que eu vou conseguir sacar. Beleza?
Então, essa aqui tá a minha situação aqui para mim. Então, agora, eu, Wesley, tô preocupado aqui com a melhor qualidade do meu software. Então, eu vou realizar aqui um teste de unidade e eu vou criar um arquivo aqui, ó, account test aqui para mim, .go. Legal? E nesse account test, eu vou realizar uma situação aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou botar dentro do meu próprio account e agora eu vou realizar o meu teste. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma função, tá? E eu vou colocar aqui teste withdraw aqui para mim. E eu vou colocar aqui isso aqui, no final das contas, é um testing do Go, tá? Basicamente é isso aqui que eu vou fazer meu teste agora. Legal? Então, galera, esse aqui é o teste que eu vou querer rodar. Então, como que eu vou rodar esse teste aqui? Eu vou fazer algo bem simples aqui para a gente testar. Eu vou colocar aqui que eu tenho um balance de R$1.000, tá? Eu vou colocar aqui que eu tenho um result, tá? O que é o meu result? Eu vou rodar o meu withdraw aqui, onde eu vou passar, no final das contas, o amount que eu quero sacar, tá? Que é amount. Então, eu vou falar que eu quero sacar R$100, legal? E eu vou passar o meu balance aqui no final das contas, legal? E agora, qual que é o meu resultado final? Olha, ele até colocou aqui para mim, né? Ele até meio que adivinhou. Se o resultado for diferente de 900, o que ele vai fazer aqui no final das contas, tá? Ele já vai dar um erro aqui para mim, legal? Então, esse aqui é o meu resultado, legal? Então, quando eu passo essa situação, se for diferente de 900, a parada vai dar ruim aqui para mim, legal? Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou dar um go test e vou rodar os meus testes aqui. E o meu teste passou. Será que tá passando mesmo? Então, eu vou fazer um outro teste aqui também para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar agora aqui o meu result, tá? Eu vou colocar o result, o withdraw, e eu vou colocar assim, por exemplo, que eu vou sacar R$1.005, tá? R$1.004, não tem problema. E vou passar o meu mesmo balance que é de R$1.000, legal? E agora, ele vai fazer o seguinte, tá? O meu resultado vai ser um pouco diferente. Se o meu resultado aqui for igual, tá? Quer dizer, se o meu resultado nesse caso aqui for diferente de 1.000, né? Por que eu tô dizendo que é diferente de 1.000? Lembra? Porque caso ele seja diferente de 1.000, significa que ele realizou o saque. Ele não poderia realizar, porque se o valor que eu tô pegando aqui, né, for maior, o que vai acontecer? É para ele retornar o próprio balance, legal? Então, nesse caso aqui, eu tô esperando aqui que nesse meu caso, o valor, tá, seja, eu vou até colocar aqui, ó, o valor aqui, expecting R$1.000, né? Expecting 1.000. Vou colocar aqui para mim. Tudo bem. Tô feliz e contente aqui com o meu teste. Então agora eu vou rodar e ele tem que passar aqui. Legal? Maravilha. Então ele vai realizar mais esse cara aqui. Se esse cara der algum ruim, né? Vamos colocar. Então vamos fazer um teste aqui um pouquinho diferente agora aqui. Se eu colocar isso igual 2 vezes e eu realizar, esse teste vai ter que falhar, correto? Ele falhou mesmo, ó. Ele estava expecting 1.000, agora não está expecting, então ele vai ter que falhar. Então, galera, se você olhar, eu tô aqui com as melhores das intenções, tá? Eu testei as 2 possibilidades. Eu testei a possibilidade aqui, se o valor for menor, ele vai retornar
o meu valor sacado, né? O meu balance, o meu saldo atual. Senão ele vai retornar o saldo original aqui para mim. Testei essas duas possibilidades, estou feliz e contente. Vou, né, passar para minha próxima etapa, para os meus outros processos de desenvolvimento. Porém, o que acontece? Apesar de eu estar super bem intencionado e ter rodado esses testes aqui para mim, esse meu software, ele pode ter um bug, tá? E como que eu posso saber se realmente isso aqui pode ser um bug ou não, ou qualquer coisa desse tipo? Eu posso rodar, nesse momento, um teste de mutação. O teste de mutação, ele não vai testar apenas o 900, o 1000 aqui, ele não vai testar apenas aqui o 1004, ele vai verificar outras possibilidades que eu não estou verificando. E é por conta disso que o teste de mutação aqui, ele vai me ajudar. Então, olha só que interessante. Eu vou chegar aqui, vou rodar os meus testes, tá tudo funcionando. Agora, eu vou rodar, tá? Baseado nessa lib, eu baixei aqui um dos mais comuns serem utilizados aqui para Go, que é o Go Mule Testing, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, Go Mule Testing e vou dar um Enter. Quando eu der um Enter agora aqui, ó, ele vai rodar e ele achou um problema. Então, você está vendo aqui, ó, ele testou, tá? Porém, ele encontrou uma falha aqui para mim. Legal? E então o seguinte, qual foi essa falha que ele acabou de encontrar? Então ele mostrou aqui para mim, ó, na minha função withdraw, tá? Que se eu tirar esse amount menor que balance e colocar o menor igual a balance, esse valor ele vai ser diferente. E eu não testei ali na prática o que acontece se o valor for menor ou igual. Então, olha só que interessante, né? Eu não testei essa situação. E como eu não testei essa situação, isso aqui pode dar ruim quando eu for trabalhar. Por exemplo, né? Se eu colocar, né? Uma situação diferente, isso aqui pode dar ruim. Por exemplo, esse algoritmo tá errado, né? Porque eu falei que se o valor for menor que o saldo atual, né, eu posso sacar. Mas se ele for menor ou igual ao saldo atual, eu também posso sacar, né? Porque o menor ou igual, o saldo vai ficar exatamente zero. E, apesar de eu ter criado os meus testes, essa situação aqui do menor ou igual, eu acabei não testando. E o teste de mutação pegou. Wesley, você não testou essa parada aqui, ó. Se for menor ou igual, o que acontece? Você testou essa possibilidade aqui? Né? Se você retornar isso aqui para menor e igual, o resultado não poderia dar diferença, né? Diferente. Então agora aqui ele já me apontou que tem uma besteira aqui no meu código. E agora o que eu posso fazer? Eu posso realizar uma outra situação, correto? Eu posso fazer uma situação um pouquinho diferente, tá? Que é o seguinte: se eu colocar esse cara exatamente igual o balance, certo? O resultado, ele tem que ser zero, tá? E se o resultado for diferente de zero, o que vai acontecer? Ele vai dar erro aqui para mim. Por quê? Porque agora eu tô fazendo o teste daquela nuance do menor e igual. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou rodar os meus testes primeiramente. Tá passando os meus testes. Agora eu vou rodar meu teste de mutação novamente. E agora o meu teste de mutação passou. Ele passou porque ele percebeu que agora eu testei essa situação, né? E como eu testei essa situação, ele tem certeza que eu tô cobrindo realmente aquele algoritmo. Agora, por exemplo, se eu não tivesse testado essa parte aqui e mesmo assim tivesse deixado menor ou igual, o meu teste de mutação ainda assim ia reclamar. Por quê? Ele vai falar, Wesley, você testou menor ou igual. E se fosse só menor? Então ele já me aponta aqui, né, que essa sutileza do menor igual ou igual, ele tá pegando e que eu não tô tendo um teste para cobrir essa situação.
Legal? Então, isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes. Agora, quando eu volto o meu teste e ele viu que eu tô testando essa sutileza, ele não reclama e fala que até os testes de mutação acabaram de passar. Maravilha, meu povo? Testes de mutação, eles são extremamente importantes. Eles vão pegar exatamente sutilezas que você pensou que o seu teste estava pegando, mas no final das contas, ele não pegou. Ele vai rodar diversas possibilidades. Essa ferramenta, sinceramente, que eu olhei aqui pro Go, eu achei ela, de certa forma, meio fracona, tá? Eu vi, tá? Recentemente, um teste de mutação para PHP com uma ferramenta em PHP que ele mostra, inclusive, tá? Qual é o valor que, se você passar no seu método, né? O seu teste não vai pegar e vai ter ali o seu falso positivo e coisas desse tipo, tá? Então, ele sabe exatamente qual é o valor que você poderia colocar e que a sua aplicação, ela ia dar ruim. Então, isso aí eu achei fantástico, achei muito mais completo, tá? Mas, de uma forma ou de outra, eu acredito que o importante é você saber que os seus testes não estão cobrindo tudo, né? Você tem uma falsa sensação de que as coisas estão funcionando. Maravilha, então, meu povo. Espero que você tenha gostado, tá? Novamente, dá um like aqui nesse vídeo, se esse vídeo trouxe alguma informação que você não conhecia antes, tá? E também eu peço para você se inscrever, ativar a notificação, se inscreve na imersão Full Stack, Full Cycle, tá? Um evento 100% online, gratuito, a gente vai utilizar as tecnologias mais modernas do mercado, a gente vai desenvolver projeto prático e você vai aprender muito mais em 7 dias do que você poderia aprender em um ano ali estudando sozinho. É muito louco mesmo, então não deixe aí de participar. Maravilha? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo no canal Full Cycle.